Nossa, isso aqui é muito o que está acontecendo hoje. Os relatos que os pessoas falam desses drones, né? Que eles tentam atirar e a arma para de funcionar, o relógio fica parado. Esse cara que é incrível. Esse é o Manuel Coronha. Com todo respeito, já faleceu, mas... Imagina aquele cabra mais jagunção. Aquele cara que andava na cidade armado. O cara embrutecido pela realidade dele. Tu vê que é um cara que, enfim... O relato dele é muito interessante. Ele é um dos relatos que vê seres. Vê esse objeto, ele chama de uma espécie de... Esse desenho aí, né? Esse desenho é baseado no relato dele. É um relato dele baseado, os jornalistas que fizeram. Doido. E ele diz que vê duas pessoas, um casal, que ficam com um chapéu de cowboy, aí não tá nem retratado dessa forma, com um chapéu de cowboy, rindo dele enquanto atiram nele. Ele acorda de madrugada, vê a luz, pega a carabina pra ver o que é, vê o objeto, vê as pessoas, mira pra atirar, não consegue apertar o gatilho. Tá tipo paralisado. Ele fica paralisado. Ele fica paralisado, ataque. E o próprio Holanda falou, ele ficou 15 dias com mobilidade, debilitado de mobilidade. Caramba! E aí o que acontece? Ele foi levado pro primeiro comar pra tirar essa história dele. Sabe aquela cena bem luz na cara? Bem FBI. Você vai falar que essa porra não... Policial que não bom, policial mal. Isso não é ser. Não, ele fala, é ser. É ser. É ser. O Carlos Mendes defende que ele chegou a conversar com um cara que cuidava da unidade de saúde mental da época. Ele falou, cara, esse maluco é saudável, ele não é doido. Mas ele fala ser, mas esses parecem pessoas, né? A Parecem descrição pessoas. dele era de pessoas? Era pessoa. A descrição é total de pessoa. Foge dos Greys, por exemplo. Não, é pessoa. Foi só esse cara que viu, né? Ou é ele? Tem mais. Mas é pouquíssimo, né? É pouco, não tem zero materialidade. Eu, particularmente, na minha opinião, é exagerado. Entendi. É exagerado. Porque você faz... Pra pessoa entender, você pega isso, né? Pode ser que o jornal deu uma exagerada, né? É, pra vender mais. foi quando a gente vai falar de mosqueiro. É o ataque mais violento que tem, o de mosqueiro. A gente vai falar dele daqui a pouco. Entendi. E esses seres... O que eu acredito? Pô, o cara acorda no meio da noite. Provavelmente ele foi acordado pelo barulho ou pela luz, alguma coisa assim, 3 horas da manhã. O cara já deve estar cheio de sono. O cara sai pra dar um tiro, vê essa luz. Cara, não faço ideia do que ele viu. De verdade, não sei o que ele viu. Não, e o podcast ele é bem honesto, fala assim, mano, não dá pra levar muito a sério seres, porque todos os relatos são estranhos. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Velaide, a doutora Velaide, ela também tem um relato de ver seres. Só que o que acontece? O relato ele vai aparecendo conforme as entrevistas vão sendo dadas. No início ela falava que não via seres. Entendi. Ela viu o objeto e ela falou, eu só vi o objeto, ele era metálico. Em 85, essa entrevista. Em 2005 ela fala, não, tinha seres. Será que ela conversou com alguém? Então, de repente você viu um ser? Eu não acredito que ela mentiu nem nada. O que pode ter acontecido foi duas coisas. Ou ela não mentiu pra não achar que a aeronáutica ia tratar ela como doida. Ou então acontece memória falsa. Cara, é isso que eu ia falar. Memória falsa, memória, normal. isso aí é um Ainda caso... mais numa situação de muita emoção, né? Nesse sentido, sim. Mas esse aí não tava vivo, né? Esse aí, infelizmente, já esse faleceu. seria um cara bom pra entrevistar, hein, cara? Seria um excelente... Cara, Chuck então... Norris do Pará. Mas essa é a parada. Tem um caso que não está aqui retratado, porque eu vou respeitar aqui pela família. Tem o caso... O que acontece? Santo Antônio Bituba fica do lado de Colares. Do lado de Vigia, Colares e Ilha do Mosqueiro. É tudo Baía do Marajó. Tudo são ilhotas ali. É uma grande baía, água doce. E Mosqueiro estava acontecendo também. E o Mosqueiro tem um relato aterrorizante. Para mim, é o episódio mais aterrorizante da série que a gente fez do Operação Prato. Episódio 7, que a gente retrata só sobre esse caso de Mosqueiro. Que é um casal que está em casa. O cara meio que acabou de chegar, etc. Aparece a luz. E a luz paralisa a esposa. Ah, é o da Silva Amara, né? Da Silva Amara. Isso aí é impressionante. E o seu Benedita. Paralisa a esposa. O cara meio que puxa ela. Ela tá paralisada ali, sofrendo um ataque. O cara puxa. Ele é atacado também. Eles conseguem... A casa tinha mais de um cômodo. Eles iam para um outro cômodo da casa. O vizinho escuta a gritaria. Vai com a carabina. Vê a nave. E no relato do jornal, é dito que o cara viu 2 seres pequenos andando. Como se fossem Grace. Eles possuíam armas nas mãos. Inclusive, é o relato que tinha o cachorrinho, né? O cachorrinho... É o famoso cachorro que fica mudo, né? Fica mudo e falece. Que, em teoria, o cachorro morre por causa do ataque. Ele é o único animal que é atacado, segundo relatos, né? É esse cachorrinho. Um cachorrinho caramelo. E o que Herói do Brasil. Exatamente. É um caso totalmente brasileiro. Isso aí é marca Brasil. Cachorro caramelo foi executado. Cara. Mano, a galera vai, leva eles pro hospital, cara, que eles ficam completamente traumatizados. Eles levam ele pro hospital de barco e diz que a luz perseguia eles de barco. Olha que aterrorizante. Mano.
Mano, isso aqui é um filme de terror. Eu nem ia dormir nunca mais na minha vida. Mano, eu fico muito imaginando, tipo, Nope, aquelas cenas que você olha, o bicho já passou. Aham. Eu imagino completamente esse clima na parada. Então, assim, Que doido. aí o que acontece? A gente recebeu esse material, que era prévio do Heitor Costa, em que ele entrevistou essas pessoas. Ele entrevistou o Benedito. Ele só não é uma entrevista inédita, porque o Bob Pratt nos anos 90 também tinha entrevistado. Mas ele conversa com o seu Benedito. Ele fala, seu Benedito, ele confirma a história toda. Aconteceu. Ele descreve, exatamente como o jornal fala. Nananana, a luz perseguindo no rio. Você viu seres? Não. Ele não viu seres. E aí, conversando com vizinhos da época que ainda estão vivos, eles falam, mano, não tinha ser. E aí, no podcast, eu, já descabelado, eu falo, mano, da onde que foi tirada essa história de seres? Que saiu no jornal. Tá no jornal esse relato. E aí existe todo esse debate. Assim, eu acredito que não houve seres. Aí eu fico imaginando, os caras que escreviam, eles já estavam contaminados ufologicamente. E aí qual é a parada? Às vezes no exagero, do tipo, o que você viu? O que você viu? Talvez o vizinho tenha falado, sei lá, posso ter visto uma sombra na moita. Não, e você citou notícias populares. Cara, naquela época não tinha a ética e os critérios que a gente tem hoje para escrever, né, uma matéria. Os pessoal escrevia... Eu até acredito que foi realmente uma confusão dos caras, assim, que acabaram montando a história pela contaminação de querer acreditar muito em histórias como essa, talvez, né? Mas, porque, tipo, eu tô falando isso na confiança de que, pô, se o cara que foi atacado não viu, os vizinhos não viram, e tipo assim, não é nem tipo, eu não vi, mas o vizinho já era falecido, o vizinho que ajudou eles, né? Mas o cara viu. Não, nem isso. Não tinha papo de ser. Sabe o que é assustador? Vamos supor que esses objetos eram automatizados. Sim. Né? Isso em 77. Cara, em 77, um objeto automatizado que tem uma certa inteligência para perseguir pessoas já é assustador por si só, se for uma tecnologia. E não eram seres vivos. Eram pessoas. Não, tirando esse do cachorrinho, não tem animais sendo atacados. Só pessoas. Era pessoa. E nessas entrevistas que você fez aí, o pessoal que tá vivo dessa época, que eles estão velhos lá, eu lembro que eu vi, eles falam a idade e tudo. Eles têm algum trauma disso aí? Pra caramba. Ah, tem? Pra caramba. Eu conversei com a galera de Colares, eu conversei com a Gleice, que o pai dela é o Newton, conhecido como tenente e tal. E ela fala, quando era criança, ela fala, mano, quando eu era criança eu não entendia. Porque passava um avião, meu pai se escondia. Caramba. Tipo assim, e tu vê que, porra, os caras têm vergonha de falar. O seu Benedito, dá pra ver que o maluco tá... Mano, eles têm medo durante a noite até hoje. As pessoas têm um trauma profundo desse tempo. E é um negócio que é meio que não é falado. Porque Colares hoje virou a cidade do ET. Tem uns bonequinhos, aí tu fala, mano, nossa, é uma questão comercial. Igual Varginha. É igual Varginha, Tem uma questão comercial. Só que o pessoal fala que isso só começou depois dos anos 2000. Porque a galera ia lá perguntar sobre isso, e a galera, lá é um berçário de arraia. Colares era conhecido por isso, né? Tinha arraia. Você ia lá pra conhecer o berçário de arraias. Depois dos anos 2000, fala, mano, a galera tem tanto turista vindo pra cá, mano, então vamos aproveitar esse negócio. Aí tem os ET, né? E aí tem mais essas histórias. Mas na época, tudo isso aconteceu, a gente sabe. Isso só foi se comercializar anos depois. Mas as pessoas, então, têm esse trauma aí. Tem esse trauma. Caramba. Pode passar pro próximo. Caramba. Mas o legal, né, é o que você falou no começo, né? Que ela tem muito matéria de jornal, né? Tem muita isso matéria. Ajuda, né? Isso ajuda demais. Isso é materialidade, porque assim, dá pra contar os exageros, uma coisa. Década de 70. Dá pra gente falar que esse caso é o Roswell brasileiro. Eu defendo que ele é o maior caso ufológico da história mundial. Mundial. Não tem outro relato parecido. Roswell porque o Roswell não tem muito material, né? Pessoas entrevistadas, fotos. É muito material, cara. É muito material. Esse aí, por exemplo, é quando ele começa a chegar em Belém. Pô, o novo livro do Luiz Elizondo cita esse caso. Né? É um caso que está ganhando um âmbito internacional. E eu vou falar para mim, hein? Eu vou falar que naqueles documentos lá, que os Trump vai liberar ou não, se ele liberar o do Kennedy, eu acho que ali no meio, eu acho que no Imaculada Constelação, eu acho que tem coisa de Operação Prato, cara. Imagino. A gente achou uma trilha das fitas. É que eu falo fita, mas são as filmagens, porque não é fita. A fita. Super 8, tal da fita. Apareceu a fita! A lendária fita. Agora acabou o chat, cara. Você falou a palavra-chave. Ih, cara. Trouxe a fita. Só pra gente passar rapidinho, esse aí são os ataques começando em Belém. Essa aqui é a Maria Augusta, a gente vai falar dela daqui a pouco. Belém, então vamos lá. Os ataques começam ali em Marajó, né? Naquela bacia ali. E você vê que ele vai vilarejos. se movimentando. Ele vai se movimentando. E chega em Belém. Mas ele dá pra entender
se ele aparece ao mesmo tempo ou ele tem tipo uma sequência mesmo, ele é Dá pra ver que sequencial? a extensão dos ataques é grande, é de quilômetros. Mas, por exemplo, enquanto tá atacando aqui, Viseu já não tem mais ataque nenhum. Maranhão não já é tem ataque simultâneo. Tá. Não é simultâneo. Dá pra ver claramente que o fenômeno ele tá se movimentando. Tá se movimentando. E ele tá seguindo o rio, o curso do rio do litoral. E indo pro mar. Ó, a Ele ligação não com a vai- água aí. Ele não vai pro continente. Ele não vai pra muito dentro do continente. Entendi. Todos esses ataques têm. O Bituba tem o rio Bituba, tem a própria Baía do Marajó, tem o rio Guamá, se eu não me engano, que passa aí no Jurunas, que é Belém, que vai desembocar lá na Fazenda Jeju, que também teve ataque. Tudo tem um rio conectado. Caramba. E estão seguindo pro mar, né? Porque Estão estão seguindo seguindo pra Belém pra depois ir, Sim. né? Você consegue ver. Inclusive, isso não é novidade, não é a gente que acha. Isso aí já tem matéria em 78 que fala sobre isso. Pode passar pro próximo da imprensa. Atlântida, é isso. Mas se for parar pra pensar, o oceano tá mais próximo da gente do que o espaço sideral Sim. profundo, né? Sim. Não tô Até sugerindo que hoje, seja, A mas... gente encontra Olha, animais desconhecidos. É porque eu ia nos lugares. voltar. Volta naquela imagem ali, rapidinho. É porque eu gosto de ler o jornal, cara. É muito bom ler o jornal, cara. Não, mas é legal. É mesmo. muito bom. Porque eu ia voltar aqui. Olha aqui, ó. O que fala aqui, ó? Dona Neuza Maria, que mora na casa número 77, tem um cachorro grande, que é o terror de quem, porventura, entra na casa desautorizado. Uma fera. Mas ontem à tarde, quando apareceu um foco de luz sobre uma das suas filhas, Dona Neuza, o consequente alarma e confusão geral, com muita gente entrando na casa, Duque ficou lá mesmo onde estava, dormindo tranquilo, alheio a toda aquela multidão que entrara, e continuou dormindo todo o tempo em que a luz estava presente, cerca de meia hora. Olha que doideira, Que cara. doideira. E aí a gente pula pra 78, quando aparecem as primeiras imagens do fenômeno. E aí a gente tem a imagem mais famosa do ex-o Chupa-Chupa, que ele é uma fotografia que é dito que é do Biamir Siqueira, do Ribamar dos Prazeres, né? Que em conjunto com a dupla dele, o Biamir Siqueira, ficaram 40 dias em Mosqueiro e conseguiram tirar essas fotos. Então essas fotos não foram feitas por militares. Não foram feitas por militares. Essa é a briga que É tem. aí que tá. É Porque, muito assim, legal o episódio lá que eles o discutem. episódio, O cara levanto- fala, não foi o militar, eles falam que foi, mas não Porque foi o tem meu uma amigo. foto de 78 que está aqui no relatório em 77. O que eu tô achando? Isso é uma especulação. Eu não tenho como comprovar isso. Eu acho que já estava rolando vazamento já em 77. Eu É acho difícil que... guardar um treco desse, né? Fantástico desse jeito, né? Sim, mano? sim. Eu acho que tem fotos que são Mas que deles, engraçado, sim, cara, da a gente tá no meio da imprensa. ditadura, como que os caras conseguiam vazar as coisas? Ah, com Né? certeza. Corajosos, né? Corajosos pra caramba, ué. E interessante enquanto Cris, pode ir pro próximo. Essa capa de jornal a gente não foi capturada do acervo do Estado do Pará e a gente não sabe onde está. Tem gente que está fazendo coleta de informação e não está falando. É um negócio. Então a gente só tem essa imagem mais zoada do jornal, mas porque a foto eu vou mostrar a foto. Eu tenho a foto aí para mostrar para vocês a de boa qualidade, mas pode tirar aí para próxima. Esse para mim é a imagem mais impressionante da Operação Prato. Foto Parece um histórica. disco mesmo, né? Isso aí tem a forma clássica do disco voador. Caramba. Estado do Pará 78 também, ali de 29 de junho, né, onde começaram a sair essas fotos. Contorno bem definido. Pode do ir pro OVNI. próximo. Ó, era muito estranho pra ele ser construído pelo homem. Já naquela época, cara. Legal. Vai a próxima aí, Cris. É hoje, Sacani. Você Isso aí é vai a se capa, isso aí é a converter. capa do jornal, cara. Olha lá, ó, 29 de junho de 71. Ué, já é 78 aí, então. Já é 78? Já acabou a Operação Prato aí. Ah, então vamos lá. A Operação Prato, ela dura de outubro a novembro, né? Outubro, a gente tem duas fases. A gente tem de outubro até meio de novembro, e ela recomeça depois em final de novembro, tem uma pausa, final de novembro e início de dezembro. Oficialmente só tem essas duas fases de Operação Prato. Isso é Operação Prato. Isso é Operação Prato. Que são o quê? 15 dias num e 15 no outro? 20 Mais ou num? menos isso, mais ou menos isso. Então, vamos dizer, a Operação Prato, oficialmente falando, ela durou uns 40 dias. 40 dias. 40 dias. No máximo, no máximo. Oficialmente para a aeronáutica, sim. Só que o Holanda e o Flávio continuaram as expedições por Com conta material. própria, com a grana Tá. própria, né? Mas aí essas fotos aqui começam a aparecer de quê? De pessoas? O quê? Então, aí a gente já tem a primeira foto que eu estou mostrando para vocês de vazamento, que é do livro do Daniel Rebisso, Vampiros... Interplanetários. Vampiros Extraterrestres na Amazônia, que é esse livro Vampiros, aqui. esse livro aí é famosíssimo. Esse tá datado hoje, porque isso aqui é muito ufologia anos 90, então tá super datado. Então deve ser muito bom. Eu adoro esses textos. Não, cara. então, mas essa é a questão. Esse é um dos melhores livros sobre a Operação Prato. É porque ele é muito razoável. Ele é muito. Tem umas extrapolações? Tem. Mas é a primeira. E isso que acontece.
Aqui, a gente não tinha ainda o nome Operação Prato. Acho que aqui começa a aparecer pela primeira vez a Operação Prato. O pessoal sabia que a aeronáutica foi, porque era uma operação secreta. O vazamento começa agora. Qual era o nome, então, que era dado pra isso? Não era. A aeronáutica foi pra Amazônia e tem foto de OVNI. Porque a Operação Prato era um negócio interno deles. Interno deles. Eles não saíam falando, estamos chegando aqui pra Operação Prato. Sim. É igual as operações que a gente vê hoje, né? É aquelas operações que o pessoal é tratado dentro. Vamos É uma explicar operação de inteligência, pô. Isso. Vamos explicar o nome. Por que Prato? Então. E por que não disco, Operação Disco Voador? Quem fala isso tá na entrevista do Holanda em 1997, que ele presta pra revista UFO, que ele fala, mano, só no Brasil a gente chama de disco voador, né? Aí ele fala plato volante, que é Platilos alados, Platilos a gente já vê. alados, né? Platilos e alados. ele dá esse nome em alusão ao nome... Flying Saucers, é do pires, né? Saucer, Flying Saucers são pires voadores. A gente dá, ele dá o nome... Brasileirou o negócio. Tem uma questão também, que é um negócio que é, novamente, quando a gente vai mexer jornalisticamente falando, a gente foi levantar muitas das informações. O que a gente chega é que o Holanda dá uma pequena exageradinha nesse rolê dele falar que foi ele que liderou a Operação Prato. Porque existe um debate aí sobre isso. Ele bate no peito. Talvez até numa estratégia midiática de falar, pô, para aumentar ainda mais a importância daquele relato naquele momento, ele não pode falar que sou só um oficial. Mas aí ele tem umas contradições ali no relato dele. Isso pra gente é muito interessante porque fala muito da pessoa do Holanda. Que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente vai falar desses vazamentos. Mas ó, essa foto de baixo é do ex-chupa-chupa. Eram essas duas fotos. O que acontece? Preste atenção nelas. Essa era o que era alegado ser a nave-mãe, soltando os filhotes. Ah, esses pontinhos aqui. São as sondas. O que o pessoal acredita ser. E até hoje o pessoal fala que tem esse tipo de avistamento, né? De alguma coisa grande que solta coisas menores que vão fazer, sei lá, reconhecimento. E, mano, aquela ali é que tá na capa do jornal. É que tá na capa do jornal. Tá. É que tá na capa do jornal. E essa aqui é o ex-chupa-chupa, É o tal do ex-chupa-chupa. É a imagem mais famosa do chupa-chupa, que a gente não tem o jornal, mas tá aí. A gente chegou de vazamento, porque chegou nesse livro aí. Enquanto estava saindo esse livro nesse ano de 1991, estava rolando essa segunda onda de vazamentos pela revista UFO. Saiu esse livro e saiu essa onda de vazamento, com o nome Operação Prato. A gente só sabe de Operação Prato em 91. Caramba! E aí essa parada. A gente descobre que a história da revista UFO é atravessada pela Operação Prato. Porque hoje, a galera que não gosta de ufologia vai lembrar da Astacheran, essa coisa meio espiritualidade, aquela coisa que a galera mais cética não gosta, etc. E novamente, eu não faço juízo de valor. Para mim, que a pessoa acredita ou não acredita não tem importância. Mas a importância a revista UFO ela tem uma importância histórica, porque é ela que começa a vazar esses documentos. E o Holanda dá entrevista pro Gevaer e pro Marco Petit, que são os editores da revista UFO. Até pro pessoal entender, a revista UFO, antes dela virar uma revista, ela não era uma revista. O Gevaer, ele juntava documentos e soltava um livrão assim, ó. Entendeu? Aí soltava uns livros de documento. Tipo acho que era documento UFO que chamava. UFO Documento. UFO Documento, isso aí. Ele soltava um livrão com tudo, entendeu? Ele não fazia um negócio direitinho e tal. Era tipo coisa especial. O caso não sei o quê. Aí, brum, aquele monte de coisa. O caso não sei o quê. Ele reunia um monte de coisa e soltava. Depois que aí vão e falam, caramba, cara, a gente podia fazer. Começa a aparecer tanto caso. Porque o negócio da ufologia é isso, cara. Quando você começa a mexer com isso, todo mundo te procura. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.